Vamos ler Apocalipse 2, versículo 2. Conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos. Senhor Deus, rogamos tuas bênçãos nesta manhã sobre a tua palavra, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Podemos sentar? Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, né? De colocar à prova. Temos que colocar à prova, né? Todos os pastores, as doutrinas, mas as pessoas hoje têm medo de fazer isso. Nos grupos que se diz da mensagem, né? Tem medo, e não só eles, todas as denominações, sabe? Essa unção nicolaíta percorre esse lugar. E as pessoas têm medo de ir contra seus pastores. E vão contra sem querer, às vezes, sem perceber, né? Vão contra o mensageiro da era, o William Branham, vão contra Deus. Porque não querem ir contra o pastor, não querem falar nada contra o pastor, eles têm medo, né? Medo, né, de ir contra o ungido do Senhor. Ungido do Senhor. Senhor. Mas, qual que é o maior ungido da era? É ungido até com a coluna de fogo, até uma foto sobrenatural. Amém. Deus tirou uma foto com o seu profeta. É verdade. Tem sinais nunca vistos antes através dele, né? Através de um homem nascido de mulher. Fez através do William Branham esses sinais. Veio a ele a palavra completa, né? Amém, Senhor. Mostrando quem é o ungido dessa era. É contra esse ungido que nós temos que temer, ir contra ele. Senhor, é verdade. Como eles foram contra Moisés ali naquele dia no deserto. É contra o ungido do Senhor. É esse ungido, né, que nós temos certeza que foi ungido, que todas as indicações estão aqui. Você me pergunta, mas não tem como eu saber se meu pastor é ungido? Só tem uma forma que eu saiba. Você sabe se o seu pastor é ungido ou não? Só tem uma forma, uma evidência que eu conheço para você saber isso. É verdade. Se ele tem o Espírito Santo na alma ou não. Só tem uma forma. Você me fala, mas e os sinais que ele faz? Né? E os sinais que ele faz? Os sinais que ele faz, isso tudo pode ser personificado. Só tem uma coisa que o diabo não pode personificar. Amém. Como está nessa mensagem aqui, e não sabeis, no parágrafo 112, o Bíblia fala, agora a razão pela qual as pessoas hoje, não esqueçam isso agora, e veja que o Espírito, qual é a evidência inicial do Espírito Santo? Amém. Agora, as pessoas podem viver, isso é o parágrafo 112 da mensagem, não sabeis. As pessoas podem viver nesse Espírito e dançarem no Espírito. Eles gritam no Espírito, vão à igreja no Espírito. E absolutamente pode ter o verdadeiro Espírito de Deus ungido sobre esse Espírito. E ainda estar perdido. E tão possuído pelo diabo, como pode estar com esse Espírito. Senhor. E ter o Espírito Santo e seus espíritos, mesmo assim estarem perdidos. Como você faz para você saber se ele é realmente o verdadeiro ungido do Senhor? Só tem uma forma de saber. Amém. E para isso você vai ter que pôr ele à prova. Você vai ter que realmente, né, questioná-lo. Perguntar a ele, fazer pergunta a ele que às vezes ele não quer responder. E se ele não quer responder, porque você já vê que realmente ele não tem o verdadeiro ouro. Porque quem tem o verdadeiro ouro não teme ir ao teste. Amém. Então nessa mensagem aqui, a era da igreja de Éfeso, em sua página 66, o irmão Branham nos fala: puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos. Que coisa, é uma declaração rude. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos
Não é isso presunçoso? Que direito tem um povo de pôr à prova aqueles que se dizem apóstolos? Que direito as pessoas têm de pôr o pastor deles à prova? Um homem que se diz foi enviado por Deus, porque apóstolo é isso, é o enviado. Né? Então, que direito tem um povo de pôr à prova o pastor deles? Qual o direito que nós temos? Isso está errado ou está certo? É errado você pôr à prova o seu pastor? Como hoje os membros têm medo de fazer? É o temor de todo membro. Chega na igreja e você percebe isso. Enquanto está falando o que o pastor deles fala, é tudo alegria. Mas quando você vai contra alguma doutrina do seu pastor, pronto. Ele já olha para você como se você fosse um endemoniado. Fica com medo de você. Falando algo contrário ao que o pastor dele ensina. Aqui está, em Gálatas 1:8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Foram os apóstolos que trouxeram a palavra original ao povo. Essa palavra original não podia mudar. Amém. Nem mesmo um ponto ou um traço dela. Paulo sabia que era Deus quem lhe falara. Por isso disse: se eu mesmo chegar e procurar dar uma segunda revelação, procurar fazer uma pequena mudança naquilo que dei originalmente, que eu seja anátema. Veja você, Paulo sabia que a primeira revelação era a correta. Deus não pode dar uma primeira revelação e depois uma segunda revelação. Se o fizesse, ele estaria mudando sua mente. Ele pode dar uma revelação e depois acrescentar a ela, como fez no jardim do Éden, quando ele prometeu a semente à mulher. E então, mais tarde, especificou que aquela semente teria de vir através de Abraão. E depois, mais tarde, disse que viria através da mesma linhagem de Davi. Mas era a mesma revelação. Amém. Aquilo somente dava mais informação às pessoas para ajudá-las a recebê-la e compreendê-la. Porém, a palavra de Deus não pode mudar. A semente veio exatamente como foi revelado. Aleluia. Amém. Então, a primeira revelação de Deus, né, é essa aqui, é a mensagem. Essa foi a revelação que Deus nos trouxe. Então, ainda que um anjo vier, não tem como, você não pode aceitar uma segunda revelação. Né? Ainda que o filho do profeta, ou o irmão do profeta, ou o neto do profeta, seja quem for, não importa a revelação que ele venha trazer, é anátema, é amaldiçoado. Amaldiçoado. Então é o que o profeta da era falou. É o que ele falou. Mas nos grupos, você vê por aí, você viajando com o Espírito Santo, e você andando por esses lugares, você encontra as pessoas ali que dizem crer no Mombrana. Mas você percebe que eles têm um outro cabeça, um outro absoluto. E eles têm medo de ir contra o pastor. E eles, em vez de ficar com medo de ir contra a mensagem do William Branham, não, eles têm medo de ir contra o pastor deles. Senhor, tem misericórdia. Eles não estão pensando com o filtro correto. Eles estão com medo de ir contra quem? A pessoa errada. Eles não estão indo no filtro correto. O filtro correto é o quê? É medo de ir contra a palavra de Deus. Amém. Esse é o medo. Né? Porque o temor que nós temos que ter é ir contra o que o mensageiro falou. Isso. Mas não é isso que nós vemos nos grupos. Você pode andar por esses grupos todos do Brasil aí. É o mesmo espírito, a mesma noção errada, que é medo de ir contra o que o pastor deles ensina. Mombrana falou, fica ao lado do seu pastor. E quando você vai realmente no original, qual que é o original completo? Amém. Fica ao lado do pastor, do seu pastor, irmão Neves, irmão Capes, porque eles eles creem nessa mensagem. Se um dia eles não crerem mais, eu vou falar para vocês. Vou avisar vocês. Vou avisar vocês. Então colocou a mensagem na frente. A palavra é a mesma coisa, Hebreus 13, 17.
Obedecer vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus. Senhor. Colocou a palavra na frente novamente. Sempre a palavra na frente, porque a palavra é nosso líder, nossa cabeça. Um corpo só tem uma cabeça, diz Mombrana. Um corpo não tem duas cabeças. Quando você vê uma igreja com duas cabeças, você fica meio assim, sabe que ela está sem direção alguma, está com dúvida. Qual cabeça seguir? A igreja de Cristo só tem uma cabeça, que é a palavra. Amém. É o que Jesus falou para nós, é isso. É o que Jesus falou através do seu profeta, porque a palavra só veio ao profeta da era. Amém. Então é o que a cabeça falou, é isso que nos dirige o tempo todo. Né? Não é o que falou o filho do profeta, não é o que falou a mãe do profeta, a filha do profeta, não. Para nós o que conta é o que o profeta falou. É o que ele disse nas mensagens. Também não é o que alguém falou, o profeta falou, meu pai falou, mas cadê na mensagem? Para nós só o que conta realmente o que está na mensagem. Está na mensagem? Não, mas o meu pai falou. Fala a filha do profeta, o filho do profeta, meu pai falou, isso para nós não tem valor. Não nessa parte de valor assim, de ser filho do Senhor, para nós não tem esse valor. Porque alguém falou que o profeta falou. Não, você tem que mostrar lá o profeta falando. Aqui está onde o profeta falou. Né? Aí sim, aí tem valor. Vamos ao teste da palavra para ver se realmente disse o que ele disse realmente. E vamos ver realmente o que é que ele está dizendo ali, não é o que as pessoas falam, né? Igual o dízimo. O dízimo vai para o ministro. Mas quando você vai ler lá realmente a palavra completa, é o que? O dízimo vai para o ministro para ele administrar para o reino de Deus. Não é, o dízimo não é dele, ele é um administrador apenas. E o natural explica o espiritual. Se o administrador de uma empresa pegar o dinheiro todo para ele, esse homem é um criminoso e vai preso se for descoberto, porque o dinheiro não é dele, ele é um administrador. O pastor é a mesma coisa, ele é um administrador do reino de Deus, o dinheiro não é dele, ele vai administrar para o reino de Deus, para todos aquilo que tem necessidade daquele dinheiro. Ele pode usar para ele, sim, pode usar se for necessário, se precisar, ele pode usar para a sua necessidade básica, mas não é todo dele. Ele não pode pegar o dinheiro todo, porque como os pastores da mensagem estão fazendo, como eu encontrei um irmãozinho lá em Campinas, ontem, levando a forma, pregando lá, tinha um rapazinho vendendo lá algumas coisas, né, ambulante, e aí ele falou para mim, eu fui num grupo aí, mas eles falaram que o dinheiro é todo do pastor, então eu saí daquele grupo, hoje eu não sou mais dos tabernáculos, não, porque ali não está correto. Se o Mombrana ensinou isso, eu também acho que o Mombrana não está correto. Eu falei, o Mombrana nunca ensinou isso. Isso aí é coisa da cabeça desses homens. Eles, por ganância, como Balaão, né, traz essas doutrinas falsas, né, torcendo o que o profeta falou. É verdade. Mas voltando aqui ao teste, né, colocar o teste da palavra, o Mombrana continua aqui. E veja o que aqueles falsos profetas estavam fazendo. Eles vieram com sua própria palavra. Tá vendo? Eles vieram com sua própria palavra. É o que esses pastores estão fazendo hoje. Eles vêm com sua própria palavra. Igual eu não estive lá. Eu vi um culto lá, o pastor falou que São Lucas 7,30, como foi em Sodoma, esse será o dia que o Filho do Homem há de se manifestar. Ele falou, isso se cumpre, irmão, não é através de um homem só, mas através de toda a igreja. Que mentira, ninguém percebeu ali a tramóia, não, o engano ali, a morte, quando ele falou isso. Quando ele falou isso, meu coração bateu forte, né? Pobre povo, todos enganados, né? A morte está permeando esses grupos, eles não percebem. Porque na mensagem, a festa das trombetas, Mombrana fala ali em seus últimos parágrafos, né? São Lucas 7,30, essa escritura de Deus em carne humana, discernindo os pensamentos das pessoas, a palavra em carne, o Filho do Homem se manifesta através de uma pessoa, de um homem só, não de uma dúzia de pessoas, não em toda a igreja, né? É através de um membro da igreja, porque o Mombrana também fazia parte da igreja. Então, através deste homem que é a igreja, que simboliza a igreja, uma parte da igreja, mas através dele apenas. Porque o que é que evidencia o ministério do Filho do Homem? Ele discernir os pensamentos dos corações das pessoas.
E quem é que faz Senhor. isso hoje? Alguém está fazendo isso na igreja? Perfeito como o William Branham fazia? Não, ninguém. Como é que alguém pode dizer que o Filho do Homem está manifestando hoje na igreja? É verdade. Nós temos hoje apenas a voz do último sinal. O último sinal aconteceu ali, né, na vida de William Branham. E no outro dia, um outro pastor pregou uma mensagem sobre a era que estamos vivendo, o dia em que estamos vivendo. Né? E não falou o dia que estamos vivendo, não falou, né, o tempo que estamos vivendo, nem citou Abraão. Como que você vai falar o dia que está vivendo sem citar Abraão? Mombrana sempre citava Abraão, porque ele representa, como está para Mombrana, haverá sinais na noiva ainda, milagres, chuvas, vai cair na noiva. Ele falou, Abraão é o tipo da igreja. Tudo que Abraão passou em sua vida, as etapas que Abraão viveu, a igreja também vai viver. Então, se você vai falar o dia que estamos vivendo, você tem que pegar Abraão como exemplo, e nem Abraão ele pegou. Pegar o tipo. Né? Pegar o tipo. Se Abraão é o tipo dos últimos dias, a igreja, nós temos que pegar Abraão. Ele nem pegou Abraão como exemplo. Começou a falar tantas tolices ali, né? E a igreja nada de perceber, a igreja não percebe. Por quê? O Mombrana já falou que a fé da igreja não passa o nível daquele pastor falso ali da frente. É isso. Por quê? Porque se a igreja está seguindo um pastor falso, né, o nível de um pastor, se percebe que a igreja não tem revelação nenhuma. Não pode fazer parte da noiva de Cristo. Porque a noiva de Cristo só tem uma fé e um nível de fé. Não tem como ter um nível de uma fé e ter mais do que um nível. O nível de fé da noiva é o mensageiro da era, o William Branham. Amém. Nosso nível não pode ir até o pastor. Nosso nível tem que ir até o William Branham. É o pastor da era. O pastor da era. Amém. O pastor da era é o William Branham. Se eu estou falando algo aqui que não é a mensagem do William Branham, os eleitos vão sair daqui logo, porque o nível de fé da noiva não é o pastor. O nível de fé da noiva é o William Branham. Eles vão sair daqui e vão para o nível correto. Porque se eu sou um falso pastor, eu não estou nesse nível aqui. Eu estou desfazendo, falando coisa contrária ao que ele falou. Amém. E a igreja, a verdadeira igreja, vai perceber isso, porque eles são eleitos de Deus. Eles não vão ser enganados. Agora, se ele foi enganado por mim, se eu sou um falso profeta, um falso pastor, um falso mestre, o que ficar comigo são falsos como eu sou. Ou seja, o nível de fé dele sou eu. E eu sou falso. Se eu fosse um falso, então seria um falso, e a igreja também seria falsa, porque não percebeu que eu estou fora da mensagem. Eles foram enganados pelo meu ensinamento. Eu consegui enganar todos eles. E eles vão para o inferno, e eu vou para o inferno junto com eles. E não tem como eles ser salvos se eles estão aqui, junto comigo aqui, e crendo no que eu estou falando. E eu sou falso, não tem como ele ser verdadeiro. São todos falsos também. Porque se um cego guiar outro cego, ambos cairão no abismo. Então, gente, o nível de fé da igreja, da noiva, é o William Branham. Amém. Agora, o nível de fé das denominações é o líder, é o pastor local ali. Porque eles não conseguem realmente sair do ensinamento daquele pastor. Agora, o nível de fé da noiva, não. A noiva é o William Branham, é o que ele ensinou. Amém, isso é verdade. Voltando aqui, e veja o que aqueles falsos profetas estavam fazendo. Eles vieram com sua própria palavra. Aqueles efésios conheciam aquela palavra, como Paulo a tinha ensinado. Eles estavam cheios do Espírito Santo pela imposição das mãos de Paulo. Eles olharam aqueles falsos apóstolos nos olhos. Eles olharam aqueles falsos apóstolos nos olhos. Tem que olhar esses homens nos olhos mesmo. Olhar nos olhos e falar para eles o quê? O que você vai falar para eles? Olharam os seus olhos e disseram: vocês não estão dizendo o que Paulo disse. Vocês não estão dizendo o que Paulo disse. Verdade. Vocês não estão dizendo o que Paulo disse. É isso que você tem que fazer, irmão, irmã. Você chegar na casa do seu pastor e falar isso para ele. Vocês não estão falando o que o mensageiro falou. O mensageiro nunca falou que Lucas 7,30, o mensageiro do Filho do Homem se cumpre em toda a igreja. Se cumpre apenas através de um corpo, de um homem. Isso é verdade. É um homem, não é de todo o corpo. De um homem.
E voltando ao dia em que estamos vivendo, você tem que pôr Abraão ali. Abraão. O último sinal se manifestou Abraão. Abraão viu Deus em várias formas. A última forma que Abraão viu Deus foi em carne humana, discernindo o coração de Sara. Mas ali não foi a segunda vinda de Cristo. Então todo mundo falar que a segunda vinda se cumpriu através de William Branham é mentira. Porque ali não foi a vinda do filho prometido, ali foi o último sinal antes da vinda de Isaac. Então, quando esses grupos estão falando que Cristo já voltou nesse ministério filho do homem, são mentirosos, é uma heresia, e estão enganando todo esse povo aí que está sendo enganado. Então, isso ali foi o último sinal. Então, a igreja também viu isso tudo. Viu Deus em sonho, viu Deus em Lutero, em Wesley, viu ele no Pentecostais. Mas Deus viu Deus em carne humana nessa última era, através de William Branham. Discernindo os corações. O irmão falava que ele sabia o que ele falava, tinha que ouvir na fita, porque não era ele falando, era Deus usando a carne humana dele. Então, naqueles momentos ali, era Deus em carne humana, assim, plenitude corporal. Mas Deus saía, porque não era 24 horas, são alguns momentos da vida dele, em que Deus descia, ele sentia o rosto comichando. Ele fala isso, né? Os lábios dele ficavam mais grossos. Ele fala tudo isso, ele sabia que ali estava Deus em plenitude corporal naqueles momentos. Mas depois saía e ele ficava só com uma porção do Espírito Santo. Porque o Branham tinha uma porção do Espírito Santo na alma dele. Amém. Na alma dele. Então nós vimos Deus em carne humana nessa era sim, mas em apenas um homem. Não mistura isso. O povo sempre mistura. Deus está no nosso corpo também, está em nós também. Deus em carne humana em nós, em mim, em você. Mas não mistura isso, gente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Com o Filho do Homem em plenitude, foi só através do William Branham. Amém. É claro que ele vive em mim, em você, mas em porção apenas, entende? Em carne humana. Sim, pode dizer que foi em carne humana, ele vive lá em carne humana. Mas é em porção em você, em porção em você, em porção em mim. Amém. Mas o irmão Branham era a plenitude daqueles momentos ali. Era o ministério do Filho do Homem ali. Em nós não é o ministério do Filho do Homem. Você não confunda as coisas. E ali, depois do último sinal, teve um espaço de tempo, o irmão Branham fala. Até a vinda do Filho prometido. É nesse espaço que nós estamos vivendo hoje. Esperando a vinda do Filho prometido. Amém. E nesse espaço de tempo, do último sinal que aconteceu na vida do irmão Branham, até a segunda vinda de Cristo, não acontece mais nada para a igreja. Não tem avivamento nenhum mais, irmão. O irmão falou, o avivamento acabou. Reconhecendo eu disse uma mensagem 56. Estou esperando um avivamento, uma coisa na noite, que já aconteceu, eles não viram. Estão procurando algo no futuro que já aconteceu. Amém. Já aconteceu. Mas eles pegam aqueles parágrafos anteriormente a isto, né? Não vou falando do avivamento que viria. Só que eles esquecem que em 64 veio o irmão Branham assim do Senhor sobre esse assunto. Até 64, o irmão Branham falava, eu vejo assim, não é assim do Senhor, eu acho que vai ter um avivamento da terceira puxada. Eu penso que vai ter um avivamento nos trovões. O Branham fala isso, mas quando o século terceiro chegou e ele viu os trovões, ele falou, o trovão é a vinda, gente. Não é antes da vinda, não. É a segunda vinda de Cristo. O trovão vai soar ali, não antes dali. Então é depois da vinda, não é antes da vinda. Os trovões vai soar depois que o nosso corpo for transformado, né? Que tudo isso acontecer. Senhor. E esse pastor falava, não citou nada disso, né? E o povo ali está esperando um avivamento na igreja. E não tem como você falar contra isso. O povo, não é assim, não, vai ter avivamento sim. Acho que está indo contra o ministério deles, do pastor local. Mas não é, está pondo a palavra. A palavra ali, para ver. E a palavra mostra o que é certo e o que é verdadeiro. Amém. Então ali, gente, você vê que quando Abraão foi transformado para receber o filho prometido, não houve avivamento nenhum ali, não houve nenhum profeta ali fazendo sinais, não houve nada. Abraão acordou, Sara estava transformada. Sara acordou e viu Abraão outra vez um rapaz, um jovem. Então não houve nada ali de avivamento, de palavra falada, de coisas mais, não teve nada disso. Por isso que o Senhor falou, assim diz o Senhor, depois de 54, né? Por isso que nós pegamos uma mensagem chamada, né? A terceira puxada, antes e depois do assim diz o Senhor. Vê ela para você ver. A terceira puxada, antes e depois do assim diz o Senhor. Porque antes ele viu de uma maneira. E não podia falar sobre isso, vários assuntos, né? Tratamento de divórcio, antes e depois do assim do Senhor também. Antes do assim do Senhor, o irmão Branham cria que nem um homem nem uma mulher poderia casar novamente.
Quando veio para ele a revelação do Senhor, em 65, a mensagem da mente de divórcio, ele falou, o homem pode, a mulher não. O homem pode, algumas ocasiões, né, por alguns motivos, né, o homem pode, a mulher não. O homem pode, a mulher não. Então nós temos que ver isso, né, porque, gente, Deus não muda as suas pensamentos. Como nós lemos agora há pouco, Deus não muda as suas doutrinas, né? Então aquilo ali, antes, era a visão do Mambrano, o entendimento do Mambrano, como ele mesmo falou, ele falou na mensagem quinto selo, no parágrafo 24 ali, em 39 e 40, ele fala sobre esse assunto, é a minha opinião, eu tinha as minhas opiniões, mas quando veio a revelação, mudou tudo isso. Amém. Mudou, deixei tudo isso para lá. Então você vê isso na mensagem, o Mambrano vindo com a opinião dele, né? Eu creio que a evidência do Espírito Santo é o amor, depois Deus corrigiu ele e falou, a evidência é receber toda a palavra. Né? O corpo também, ele cria que não teríamos corpo lá em cima, seríamos nuvem. Depois veio para ele a revelação e mostrou que nós vamos ter corpo lá assim. Né? Então tudo isso nós temos que ver, nós temos que analisar isso, gente, a mensagem no todo. Né? E o Mambrano não voltou a ensinar essas coisas, porque não era Deus, era a opinião dele, muitas coisas ali era a opinião dele, que ele deixou de ensinar quando veio para ele a revelação daquilo. Amém. Porque sempre que nós fazendo duas coisas ao mesmo tempo, você falar, acabou o avivamento, não vai ter mais. Aí vai ter o avivamento ainda da terceira puxada, vai ter o avivamento da palavra falada. Seria contradição, ele fala que acabou o avivamento. Nós temos várias fitas, vários vídeos com esse título também, se você quiser se interessar mais por esse assunto do avivamento. Você vai ter, não vai ter, temos vários assuntos sobre isso. Para terminar isso aqui, eles olharam aqueles falsos profetas nos olhos e disseram, vocês não estão dizendo o que Paulo disse, portanto vocês são falsos. Isso incendeia meu coração. Amém. Volte à palavra, não é o que você realmente põe, não é você que realmente põe à prova o apóstolo e profeta e mestre. É a palavra Amém. que os põe à prova, tá vendo? Isso incendeia meu coração. Que coisa maravilhosa é isso, né? É você colocar. É a palavra colocando à prova. É a palavra que põe à prova, como está aqui também na mensagem a Era Igreja de Pérgamo 151. Ele disse em Mateus 24 que nos últimos dias os dois espíritos seriam tão parecidos que somente os escolhidos poderiam distingui-los. Porque só eles não seriam enganados, só os eleitos vão ser enganados, o resto vão ser todos enganados. É verdade. Como se pode distinguir os espíritos? Simplesmente deles o teste da palavra. Se eles não falam essa palavra, eles são do maligno. É muito simples. Se ele não fala a palavra, você fala, o sétimo selo foi aberto ou não? Eles falam, foi aberto. Você é do maligno. Fala, o sétimo selo foi aberto, revelado. O Banda prega no selo, fala que Deus escondeu de nós, revelou 6 selos. Depois, mesma coisa, fala que escondeu de nós também. A terceira puxada também, o povo esperando vir, se cumprir. O Banda fala na mensagem, os ungidos dos últimos dias, 262. A terceira puxada foi, já se cumpriu. O selo, quando os selos foram abertos, se cumpriu a terceira puxada. Depois nunca mais falou de ser puxado trazer avivamento na igreja. Por quê? Porque seria contradição depois. Ele falou que era a revelação dos selos. Então nunca mais falou que era avivamento na igreja. Os trovões, ele fala ali, quando eu vi o sétimo selo ali, no sétimo selo, os trovões é a vinda de Cristo. O Cristo tem que ficar de todas as eras. Né? A mensagem também, Cristo, o mistério de Deus revelado, 106, ele fala, isto é, os trovões é a vinda. Né? Amém. Então você vê, você põe isso à prova. Aí eles falam, o Mambrão tem que voltar para revelar o sétimo selo, os trovões. Mas como assim? Voltar, mas o Alarido já cumpriu todos os mistérios, trouxe toda a palavra para preparar a igreja. É verdade. Agora fala, o sétimo selo não será dado a conhecer, que o diabo faria um grande estrago com ele, não vai ser dado a revelar, a conhecer ao público, nunca vai ser revelado. Nós vamos ver isso lá na primeira vida, que não vamos estar lá para ver isto. Então isso é do maligno. Qualquer um que fala essas coisas, contrária à palavra, é do maligno. Então é assim que você conhece.